todas essas que eu cantei hoje têm uma história por trás. E as pessoas que já compraram, já começaram a ler, foram vendo, né, desde o início da minha vida cristã, até um pouquinho antes, eu começo com uma história de um cântico que eu compus quando eu estava nas drogas ainda, mas já compus um cântico para Jesus. Deus já estava indo me buscar lá e colocando no meu coração um novo cântico. E aqui na terceira página do livro, para os irmãos saberem, tem um QR Code, que é um código que você lê com o seu celular, e ele vai direto na internet, onde tem a lista com as canções nos seus originais, cantadas por mim e pelo nosso ministério, no decorrer desses 45 anos, irmãos, que essas histórias foram contadas. Aqui tem 44 anos de histórias, porque a última é o Espírito Santo, essa música que a gente cantou, que foi do ano passado. Então é 44 anos de histórias, desde que me converti, e é um livro muito precioso para nós, para mim, para minha casa, para o nosso ministério, que era um sonho que eu tinha de narrar como que as canções são compostas, para ajudar a nova geração a compreender como é esse processo diante de Deus, o que acontece. Às vezes as pessoas pensam que compor uma música é uma coisa complicada. Não, irmãos, precisa só de Espírito Santo e inspiração. E um coraçãozinho aberto para ouvir a melodia, ouvir a letra, ouvir a música. E o Senhor vai falando e cantando. Eu tenho uma frase aqui na introdução que eu digo que a impressão que eu tive no decorrer da vida é que Deus fala comigo cantando. Deus falou comigo, continua falando cantando. Como esse cântico, A Chama Nunca Se Apaga, né? Uma história tão bonita da minha casa, né? Das minhas viagens pelo Oriente Médio. Tem músicas lindas que Deus me deu por aí afora, dentro do avião, fugindo de guerra, né? Sobre pressão, debaixo de oposição do diabo, debaixo de oposição do mundo, e às vezes lutando com a minha própria natureza, meu próprio coração. Deus me inspirou canções. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida ricamente, como abençoou a nossa, em escrever, depois corrigir. Tem 8 correções nesse livro, feita minuciosamente pela minha esposa principalmente, e por mim, e pelos profissionais da Thomas Nelson, que é uma grande editora, Thomas Nelson Brasil, que se empenharam para que esse livro estivesse nas nossas mãos. Que Deus abençoe sua leitura, e está lá com o meu querido Donizete. E... Só tem 14, ele disse. Puxa, irmão, as 2 caixas já foram embora. Glória a Deus, aleluia. Mas tem um para você. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Irmãos, ontem eu comecei a meditar com os irmãos em 2 Timóteo 4. Quando o apóstolo Paulo diz no final da sua vida: quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. O que mais, irmãos? Completei a carreira e guardei a fé. E eu estou meditando nesse versículo 7. Ontem nós vimos combati o bom combate. E apontamos o fato de que Paulo afirma aqui que é um combate, mas é um bom combate. Amém, amados? Glória a Deus. E vimos quais são os pontos. Quando essa guerra que nós estamos, pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, ela é um bom combate. Primeiramente, quando nós somos soldados que não estamos envolvidos com os negócios desse mundo, como está em 1 Timóteo 2,4. Segundo, quando lutamos com Deus e para Deus, com a presença de Deus junto de nós. Mateus 28:20, Jesus prometeu: eis que estou convosco até a consumação do século. Terceiro, quando lutamos por aquilo que faz o reino de Deus avançar. Quarto, quando lutamos para resgatar vidas. Quinto, quando lutamos pelos valores eternos. Aí é um bom combate.
E a vida de Paulo foi em cima desses princípios. Quando é um mau combate? Quando lutamos por coisas que não fazem o reino de Deus avançar. E muitas vezes quando lutamos nos relacionamentos, como estamos brigando com pessoas, contra carne e sangue, e temos verdadeiras lutas, às vezes que se estendem com lutas judiciais, coisas infrutíferas, coisas que vão pela vida fora, amarguras, ressentimento, falta de perdão, que vão prendendo a nossa vida e nos enfraquecendo como soldados de Deus. Então esse é um mau combate. Segundo, é um mau combate quando lutamos por causas passageiras e desnecessárias. Por coisas que não vale a pena lutar, irmãos. Tem gente que está lutando e dando a sua vida por aquilo que não vale a pena lutar, que Deus não tem a bênção de Deus, às vezes por coisas materiais, coisas desse mundo, coisas que não vai lhe trazer nenhum benefício, coisas que não valorizam os princípios de Deus. Isso é um mau combate. Terceiro, é um mau combate quando entramos na guerra sem convicção, com o coração dividido, como fala Deuteronômio 20, que o soldado com o coração dividido não pode ir para a batalha. Quando entramos nesse combate com o nosso coração dividido com este mundo, ou com frentes desse mundo, ou com qualquer coisa desse mundo, Deus quer nosso coração integral. Amém? Mas o segundo ponto de Paulo aqui, irmãos, ele diz: mas eu completei a carreira. Aqui fala de algo completo, algo que começou, teve princípio, meio e fim. A nossa vida diante do Senhor, irmãos, é como uma carreira. E são os 3 exemplos dessa carta de 2 Timóteo, que Paulo fala da vida cristã, como nós vivendo como soldados, vivendo como atleta. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E como lavradores, é o terceiro ponto, que nós não vamos enfocar hoje, mas é uma boa meditação falar sobre o soldado, o atleta e o lavrador. Mas o nosso ponto aqui é completar a carreira. Hebreus 12:1, irmãos, fala assim, portanto nós, visto que temos de rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui fala de completar a carreira, de correr a carreira. Mas para correr e para completar essa carreira da maneira que Deus quer, irmãos, aqui esse texto de Hebreus diz que nós, primeiramente, temos que nos desembaraçar de todo o peso. Sabe o que é peso, irmãos? É aquilo que vai ficando sobre os nossos ombros. Algumas coisas, alguns pesos, é nós que pegamos os pesos e colocamos nos ombros. Daí é pesado. Eu tive uma hérnia de disco que foi curada por Deus, de tanto carregar um piano elétrico no início do meu ministério. Eu era magrinho, eu não tinha essa consistência que eu tenho hoje, essa essência que eu tenho hoje, irmãos. Eu era magrinho, eu pegava aquele piano que tinha 30 quilos, punha no lombo e carregava, punha para dentro do meu Fiat 147, o piano empurrava os bancos tudo para frente. Quem teve um Fiat 147 aqui? Glória a Deus. Empurrava para dentro, ia com o meu Fiatzinho com aquele piano, depois tirava de novo para ir para o culto, tinha que subir uma escada ainda. Aquilo estourou uma hérnia. Um peso, era um peso que eu pegava. Mas tem gente que vai acumulando pesos que nem nota, que nem sente. Em fevereiro eu fui ministrar no Senegal. E no dia que começou o encontro, na segunda-feira, começou uma tempestade de areia. O vento que sopra lá no Saara, acima da Mauritânia, sopra um vento que chega até no Senegal, com aquela poeira microscópica, que enche o ar que você não vê o fundo do corredor ali. De tanta poeira. Todos os lugares ficam enubriados. Onde entra ar, entra aquela poeira. E aquela poeira traz alguns desdobramentos. Ela entope todas as máquinas que bombeiam água para a cidade. Daí começa a faltar água em tudo quanto é canto. Inclusive no nosso lugar de retiro, que era um lugar mais acima.
Mas eu realmente sentia aquela tempestade de areia na hora que eu chegava no quarto à noite, depois de 4 reuniões, em que eu tinha que tomar muita água, mas eu chegava e começava a tirar a roupa, e a camiseta pesada, e eu dava uma batidinha na janela assim, aquela areada para cima, mas eu sentia mais na calça, quando eu tirava a calça, porque quente, suor, cheio de areia, aquele suor molhava a calça, e a areia grudava na calça, e a calça ficava dura, quase dava a deixar de pezinho assim, quando tirava, de tão dura, que ficava cheia de areia, pesada. Eu não notava aquele peso vindo sobre o meu corpo, sobre a minha roupa, sobre tudo, né? O violão ficou todo cheio de areia, mas a areia vinha, irmãos, e a nossa vida é a mesma coisa, o nosso coração é assim. Tem pesos que a gente não sente, que o mundo vai jogando, que o pecado vai jogando, que a internet vai jogando, que nos nossos relacionamentos, até os mais íntimos, vão jogando palavras, coisas que vêm sobre nós, que se tornam verdadeiras cargas, que vão sendo acumuladas no decorrer da vida, e quando a gente olha para o coração está pesado, sobrecarregado. Por isso a palavra diz que para correr essa carreira tem que se livrar dos pesos. Amém, amados? E se o teu coração tem pesos, se você olha para você, para as suas roupas espirituais, está pesado, às vezes é difícil, não consegue mais louvar, não consegue mais dar glória a Deus, aleluia, as coisas de Deus não te motivam. Sabe o que é isso, irmãos? Poeira, tempestade de areia, que vai vindo sobre nós e a gente não sente. E Deus te diz hoje: tira o peso, meu amado, em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo está nesse lugar para tirar a areia, para tirar o peso do teu coração, do teu espírito, da tua mente, das tuas emoções, aleluia, porque essa é a obra da palavra do Espírito Santo. Ela vai entrar lá dentro, vai ver aonde estão esses pesos e vai tirar do seu coração hoje, em nome de Jesus. Mas a palavra diz também que nós devemos tirar o pecado, irmãos, desembaraçar do pecado. Aqui a palavra fala desembaraçar. Pecado é uma coisa que nos enrola, que nos enlia, que vai nos enrolando o coração, vai enrolando a vida, vai enrolando o casamento, vai enrolando a moralidade, a honestidade, a integridade de vida. Pecado é alguma coisa que o diabo vai colocando no nosso caminho, e você cai no pecado, e a sua vida começa a se complicar e ficar desagradável a Deus e desagradável a você. E uma vida em pecado acaba prejudicando você, sua casa, sua família, seu casamento, seus negócios. Deus não quer uma vida em pecado, irmãos. Deus quer uma vida reta, uma vida limpa, de acordo com a palavra de Deus. Pecado é aquilo tudo que é contra a palavra de Deus, que não está de acordo com a palavra de Deus, que não está de acordo com aquilo que você sabe que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. E não existe pecadinho e pecadão, irmãos. Pecado é tudo aquilo que a palavra condena. É tudo aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus. E você tem que cuidar da sua vida para não se emaranhar, para não ficar embaraçada nos pecados desse mundo. Por isso que o texto que nos foi lido, quando andamos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. A luz de Deus, a luz iluminada, a luz da palavra, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, nos ajuda a desembaraçar. Eu sei bem o que é coisa embaraçada. Eu tinha um estúdio e tinha um latão grande que a gente colocava os cabos que não estava usando e jogava lá para dentro. Daí antes a gente enrolava tudo direitinho, amarrava os cabos e punha lá direitinho. Mas com o passar dos tempos, a gente só ia jogando os cabos assim, lá para dentro. Daí precisava de um cabo e puxava aquele cabo. Daí foi enrolando. Um dia a gente tentou organizar aquele latão, irmãos. Eu nunca vi nada mais emaranhado. Foram no mínimo 2 dias para desfazer todos aqueles nós que foi ficando.
Embaraçar é alguma coisa que às vezes a gente não sente também. A gente vai deixando as coisas soltas na nossa vida e o pecado vai pegando e vai ficando embaraçado, vai ficando enrolado, um nó é feito e outro nó, quando a gente vê, está todo enrolado, todo preso. E tem algumas vidas, irmãos, que ficam assim por anos, mas Deus quer nos desembaraçar. Não fique embaraçado, irmãos. Deus traz a sua palavra para nos desembaraçar. Deus sabe onde estão as pontas que precisam ser tiradas. Deus sabe como organizar novamente a sua vida. Mas nós precisamos ter, irmãos, a consciência e a disposição. E termos que ter a necessidade. Eu preciso me desembaraçar. Eu não quero mais viver assim. Eu quero me desfazer dos pesos e dos pecados sobre a minha vida. Porque eu quero completar a carreira. Para completar a carreira, irmãos, tem que ser leve. Quem aqui já correu no atletismo? Ninguém, só eu. Epa, tem mais aqui, ó. Você sabe, tem que ser leve, né, irmão? Quanto mais leve é, melhor. Né? Para só ficar músculo e velocidade, músculo e resistência. E eu corria corrida de fundo, corria 1.500, 5.000, 10 mil metros, porque era magrinho, tinha muita resistência, era levinho, né? Para correr, para completar a carreira, você tem que ser leve. Tem que ser leve, a sua vida tem que ser leve. Nós não podemos ser pesados, termos cargas, os pesos, não. Deixa Deus aliviar a sua vida, irmãos. Às vezes as pessoas, com o passar do tempo, vão ficando pesadas. Ficam velhos pesados, gente de meia idade, casais pesados um com o outro. Tem que ser leve, irmãos. A gente tem que, nós que vivemos na graça e no amor de Deus, temos que deixar o renovo do Senhor, a leveza de Deus, aliviar o nosso coração. Retirando cargas e pecados. Aleluia. Para corrermos bem. Nós corremos bem, irmãos, quando nos preparamos bem. Nos preparamos, temos nos pés e a roupa certa para a corrida. Não adianta você querer correr com coturno. Eu lembro quando eu estava no colégio militar, eu já era atleta de corrida, mas tinha também a corrida que a gente tinha que correr com todo o fardamento, inclusive com coturno. Eu tinha pavor daquela corrida, que era uma corrida que não rendia, uma corrida pesada, uma corrida que doía pé, doía junta, doía tudo, porque era com todo o uniforme e com a mochila nas costas ainda. E quando chegava perto de 7 de setembro, eles ainda davam uma carabina. Claro que descarregada para a gurizada, carregar a carabina. E às vezes tinha que correr com a carabina também. Já o treinamento do colégio militar já é preparando para ser soldado. Mas tinha que se preparar. Quanto mais preparado a gente está para a corrida, melhor a gente consegue correr esta corrida. E nós nos preparamos, nós vamos ver no final a preparação que Deus quer para a nossa vida. Então se prepare bem, calçai nos pés a preparação do Evangelho da Paz. Prepare-se bem, tenha a roupa certa, a vestimenta certa. Sabe qual é a vestimenta certa? Davi nos dá o exemplo. Quando ele foi para a presença do Senhor, ele vestiu só uma túnica de linho, leve. Porque ele queria estar leve para dançar, para ir na frente da arca, da presença de Deus, leve diante do Senhor. E a vestimenta nós cantamos aqui, eu fiz questão de cantar o cântico Vestes de Louvor. Sabe qual é a nossa vestimenta que nos deixa leve, irmãos? Louvor. Você cantar, louvar, aprender a adorar ao Senhor. Sempre que a gente louva e adora ao Senhor, nossa vida fica leve. Se eu parar de louvar, irmãos, e eu conto várias histórias aqui, quando o diabo tentou calar o louvor nos meus lábios, a vida vai ficando pesada, amargurada, vai ficando crítica. Muitas famílias entram nessa vida pesada,
no relacionamento, no diálogo, tudo é pesado, nada é fácil, irmãos. Traz de volta o louvor, para suas vestimentas estarem leves, e você poder correr junto com a sua casa, junto com a sua família. A igreja tem que ser um lugar de leveza. Outra coisa, quando corremos bem, quando olhamos para o alvo, irmãos. Eu vi uma reportagem uma vez do Usain Bolt, uma entrevista dele, e perguntaram para ele, como que você ganha as suas corridas? Ele disse, olha, eu estou lá pronto para correr, esperando o tiro, mas eu fico olhando para a fitinha. Lá na frente eu digo, essa fitinha é minha, eu vou chegar lá primeiro. E eu dou tudo de mim e não tiro os olhos daquela fitinha. Ela vai se aproximando, eu vou dando mais de mim, e não me importa se tem alguém do lado, se alguém vem atrás, eu só estou ali preparado, dando o máximo que eu posso de mim mesmo, e consigo a vitória. Mas ele frisou, irmãos, que olhar para o alvo na hora da carreira é algo primordial. Se você se distrair com qualquer coisa, você tira força de si mesmo. Nós temos muita distração, nós estamos numa carreira, irmãos. Eu estava falando, eu acho, contigo, pastor Rodrigo, ontem, das distrações que nós temos. Quanta distração que nós temos na carreira. A gente vai indo, e eu tenho uma filhinha especial, e andar com a Aurora é assim, né? Ela, qualquer coisa, passa uma borboleta, ela já para, aí ela fica olhando a borboleta. Faça alguém com uma roupa bonita, ela já para quê? E andar firme com a Aurora por aí afora. A gente às vezes viaja com ela no aeroporto, mas que dificuldade chegar. E se ela vê pessoas conhecidas, e ela vê de longe quem ela conhece, e vai e andar com ela, é aquela distração só, irmãos. E tem gente que a vida é assim. Não consegue olhar para o alvo, não consegue focar, não consegue correr a carreira, não consegue seguir o propósito de Deus, não consegue fazer a obra do Senhor, está sempre distraído. E nós temos inúmeras distrações, nós temos internet, nós temos o que mais? Aquele negócio que vê os filmes, Netflix, né? Tem Netflix, tem net, tem isso, tem WhatsApp, e tem telefone, tudo. Quanto tempo, quanta distração nós temos, irmãos. E muita gente parou de correr. O que é que as distrações fazem? Nos fazem parar, irmãos. Nos fazem parar. E tem muitos jovens, principalmente eu estou olhando para essa nova geração, a idade desses meninos, as distrações vêm com muita força, porque um velho como eu, já viciado em internet, é uma coisa, mas o jovem tem a vida toda pela frente, tem tudo, e os sonhos, os projetos. Esses jovens não conseguem produzir, não aprendem mais instrumentos, não conseguem prosperar na sua carreira, não tem projetos, não tem pesquisa. Por quê? Distração. Distração. E eu tenho isso em casa. Eu tenho um filho que escolheu a carreira de violinista. E há 13 meses eu estou em cima dele por causa da prova de mestrado que foi a semana passada. Graças a Deus eu acho que passou. Mas, irmãos, quanta distração. Nas últimas 2 semanas, ele quis tirar o atraso de 3 meses. Daí era dia e noite, né? Escala para cá, e concerto para cá, e pianista para lá, né? E tem gente que só funciona assim. A prova do Enem vai ser amanhã, né? E não estudou ainda, e não está preparado. E muitas vezes isso na nossa idade também, Donizete. A gente também se distrai, cai na distração. Eu vejo porque desde que nós começamos nossa editora, eu estou com muitos projetos de escrita. Irmãos, que dificuldade é focar para escrever e produzir 1 página, produzir 2 páginas, produzir 3 páginas por semana. Que dificuldade! E eu sentei com o pastor Hernandes Dias Lopes, um escritor compulsivo de coisas preciosas, né? Um pastor muito querido, e perguntei para ele: pastor Hernandes,
qual é a chave de escrever? E ele disse: Asaf, é deixar as distrações e criar o hábito de escrever. Isso serve para qualquer coisa. Qual é a chave para prosperar no violão, ou no teclado, ou em qualquer instrumento? É apagar as distrações, é fechar as distrações e intensificar naquilo que é o seu propósito. Aleluia! E na carreira que Deus nos deu, também tem que ser isso. Nós temos uma carreira para vencer, irmãos. Tire as distrações. As coisas que te fazem parar pelo caminho. Não pode parar pelo caminho. Corremos bem, irmãos. Paulo fala aos Gálatas, em Gálatas 2:2, que eles corriam bem e não correr em vão. Não deviam correr em vão, mas agora estavam correndo em vão. Você termina bem a carreira quando não corre em vão. Quando não corre atrás de coisas vãs, coisas banais, passageiras, coisas desse mundo, coisas que você sabe que não tem futuro para Deus. Não corra atrás dessas coisas, irmãos. Eu aconselhei um jovem muito querido há uns anos atrás, que ele trabalhava e tinha um ministério bonito. Daí ele resolveu comprar uma fazenda. Ele morava nos Estados Unidos e aqui pagava em dólar. Daí ele trabalhava lá. Daí para comprar aquela fazenda, daí tinha que ter 2 empregos. Daí não podia mais cuidar bem da igreja. Quando eu voltei no ano seguinte, ele disse: olha, comprei outro pedaço da fazenda e agora arrumei mais um emprego. Eu estou trabalhando até meia-noite. E a tua vida, e o ministério? Já entreguei à igreja, que eu não posso, né? E já entregou o ministério. E a família? Pois é, a família. Eu vejo minha filha alguns minutos, né? E sábado eu estou com ela. E a esposa? Nós estamos nos desencontrando, né? Que eu chego à meia-noite, ela sai 1h, porque ela trabalha de madrugada. Eu disse: olha, cuidado, eu dei a real para ele. Você tem muito a perder. Você está correndo em vão atrás de coisas vãs. Você não está protegendo aquilo que é precioso na sua vida. Você não está guardando os valores de Deus, nem os tesouros que Deus te deu. Você não está cuidando deles. Você está correndo atrás de coisas vãs. Não deu outra, irmãos. Em 1 ano aquele casal se separou. E a esposa foi embora, levou a filha. E aquele moço ficou desesperado, caiu da fé, abandonou a igreja, abandonou o ministério, se tornou alcoólatra. E a última vez que eu falei com ele, estava mal, muito mal, e não queria mais saber de Deus. E culpava a Deus pelas coisas ainda. Não, irmãos, é correr em vão. É gente que começa uma caminhada atrás de coisas vãs, que não vão te levar para lugar nenhum. Deus não tem nada a ver com isso. É nós que optamos por esses caminhos às vezes sem volta. Não corra em vão. E por último, irmãos, nós corremos bem quando não corremos sozinhos. Quando nós corremos juntos a carreira. Quando nós temos irmãos, pastores, amigos, gente que você vai correr com elas e elas vão correr com você. E eu gosto de falar sobre isso, irmãos, porque essa é a história da minha vida e do meu ministério. Deus me deu um ministério muito cedo na minha vida. Eu com 16 anos comecei a já viajar, a ter um ministério público junto com os meus pastores, na renovação que Deus estava dando no Brasil. E acompanhando tudo aquilo, e cantando, e louvando, e tocando, e já exposto. Com 19 anos gravei meu primeiro disco, começou a agenda pelo Brasil afora, levando o disco e cantando em eventos, e foi assim, só foi crescente. Mas irmãos, nunca estive sozinho. Tinha gente correndo do meu lado, e gente muito boa correndo do meu lado, irmãos. Gente rápida, gente que foi correndo. Meus pastores ali, aleluia, em Porto Alegre, sempre ali do meu lado.
não me deixando correr sozinho, guardando a minha vida. Depois, quando casei, guardando meu casamento, meus pastores ali com quem ainda eu convivo, ainda são os meus pastores, 46 anos de relacionamento com os mesmos pastores, nunca saí daquela igreja, aleluia. Pastor Rodrigo conhece a nossa igreja em Porto Alegre, nossa liderança, nós somos todos homens que corremos juntos. Hoje nós moramos juntos, 7 pastores, mesmo prédio, né, ali juntos, vivendo, tendo comunhão, vivendo em amor. Glória ao Senhor. Quando você lê o livro, você vai conhecer essas histórias, né, da nossa vida em comum, nosso relacionamento como igreja. Mas a minha ênfase aqui, irmãos, é não correr sozinho. Tem um cântico aqui chamado Cordão de Três Dobras, que eu canto assim: quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Não corra sozinho. Deus nos deu pastores, liderança na igreja, e eu tenho incentivado os seus pastores a correr junto com a igreja, junto com os discípulos. Às vezes tem que ir rápido, mas muitas vezes é nos passos dos meninos, como Jacó fala lá em Gênesis. Esaú convidou ele para correr junto na frente, ele disse: não, eu vou ficar aqui, eu vou no passo do gado e dos meninos. Às vezes nós temos que correr devagarzinho, e quem como eu tem uma criança especial em casa, sabe o que é andar muito mais devagar com a Aurora, para poder andar com ela. Uma vez escrevi um artigo que chama-se No Passo dos Meninos, que fala sobre a bênção de desacelerar para poder correr com quem corre mais lento do que eu, mas para correr junto. E hoje com os nossos pastores velhinhos, antes eu tinha que andar com eles. Para onde eles iam? Naqueles ônibus que saía de Porto Alegre, 28 horas para o Rio de Janeiro. Para essa região, a gente vinha muito para Maringá e Londrina, era também 20 horas de nordestão. Parava em Apucarana e os irmãos vinham buscar a gente de caminhonete, quando a maioria das vias aqui dessa região era tudo ainda sem asfalto. Aí tinha que ser no barro mesmo, na poeira. Antes eles andavam muito rápido, mas agora é a gente que tem que andar devagarzinho com eles. Com os nossos papais, com aqueles que geraram. E vocês têm um papai aqui que precisa muitas vezes de que vocês andem devagar com o papai e a mamãe. Glória a Deus. Amém, irmãos? Não andar sozinho. E por último, o último ponto de Paulo aqui. Guardei a fé. Você guarda tudo aquilo que tem valor. Amém, igreja? Você guarda tudo aquilo que tem valor. 1 Timóteo 1,14, Paulo fala 2 Timóteo, nesse mesmo livro, 1,14, Paulo fala: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. E aqui ele identifica qual é o bom depósito. É a nossa fé, irmãos. Fé é o que guarda a presença de Deus no nosso coração. Fé é o que guarda os valores de Deus no nosso coração. Fé não é apenas uma crença que a gente tem. Fé, Hebreus 11 fala que são certezas e convicções desenvolvidas por Deus dentro do nosso coração, que nos ajudam a guardar aquilo que é de Deus e a própria presença de Deus. É através da fé que você se torna um templo do Espírito Santo. Você não só acredita nisso, mas você vive isso. Fé, irmãos, é aquilo que nos faz viver a vida de Deus. Por isso Paulo diz: guarde bem isso. Não deixe isso ser roubado. E hoje nós temos um espírito de incredulidade que vem através de todas essas mídias, através da televisão, para macular a fé. Essa semana mesmo, essa novela do Satanás que estavam dando aí na Rede Globo, o último capítulo é uma apostasia, é uma verdadeira vergonha para a fé verdadeira.
Mas guarde a sua fé. Não se apegue nessas coisas, não valorize essas coisas, não assista essas coisas. O que pode macular a tua fé, você tem que ter uma atitude radical diante de Deus. Isso não é para a minha vida, isso vai atingir a minha fé. Cuidado, meu irmão, guarde a sua fé. Qualquer coisa desse mundo que o diabo, qualquer dardo inflamado do demônio, tem um objetivo: roubar a tua fé. Tudo nesse mundo é para roubar a nossa fé. Todo o sistema acadêmico desse mundo, quem já frequentou a universidade, sabe muito bem disso. Aquilo ali é para roubar a fé. Quem já estudou sociologia, antropologia e outras filosofia e outras coisas mais, até a psicologia, muitas vezes estão aí trazendo valores e princípios para roubar a nossa fé, que nos levam a questionar as coisas verdadeiras de Deus, que nos levam a questionar o transcendental de Deus. E essa palavra transcendental é usada pelo misticismo, mas quer dizer aquilo que transcende a matéria, aquilo que transcende o entendimento natural. Não, irmãos, guarde a sua fé. Primeiramente, creia no sobrenatural. Como guardamos nossa fé? Crendo no sobrenatural. Nunca duvide dos milagres de Deus, irmãos. Nunca duvide. Sabe que às vezes nós queremos racionalizar as coisas, os milagres de Deus. Nós queremos, dizer, não foi bem assim. Isso pode ter acontecido. Não pode ter sido isso. Às vezes Deus faz alguma coisa para nós e você, no seu coração mesmo, tenta, mas não foi bem assim. Isso pode ter sido um esquecimento. É difícil você acreditar que realmente foi Deus que fez. Creia em Deus primeiro. Racionalize depois. Pense depois. Dê glória a Deus. Quando a coisa acontece, comece a glorificar ao Senhor. Creia na cura divina. Ore pelas pessoas enfermas, crendo que Deus tem poder para curar, para restaurar. Irmãos, sempre que eu me deparo com uma enfermidade, Deus tem me ensinado, ore. Ore primeiro. Não pense em nada mais. Primeiro, ore. Hoje o pastor estava contando sua enfermidade. Ore primeiro, abençoe a pessoa e ore. Eu creio no poder do nome de Jesus e que Jesus pode curar você. Estenda suas mãos e ore em nome de Jesus. Mas ele não é crente, mas vai ser. Ore mesmo assim. Mas ele não crê, mas você crê. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus está pouco ligando se alguém necessitado crê ou não. O que Deus vê é a fé de alguém que está ali do lado. Isso está bem claro lá, quando aqueles 4 homens pegaram o paralítico, subiram no telhado, desceram na presença de Jesus. Jesus não olha para o paralítico, não vê a sua necessidade, não vê aquilo que ele estava sofrendo, não pergunta nada. Jesus só diz uma coisa: e vendo-lhes a fé. Ele viu a fé daqueles homens que trouxeram aquela pessoa na presença de Jesus. É isso que você faz quando ora. Nós temos um ministério em Porto Alegre, nossa igreja, que vai nos hospitais orar por todos os enfermos. Daí entra num quarto e a pessoa diz: mas eu sou de candomblé. Não tem problema, nós vamos orar, porque nós cremos num Deus que cura. E vai lá e ora pela pessoa, em nome do Senhor Jesus. Não importa, Deus nos chamou para crer no Deus de milagres, no Deus do sobrenatural, no Deus da provisão, no Deus que faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos, pelo seu poder que opera em nós. Guarde a sua fé, aleluia, guardei a fé. Paulo nunca deu para trás na sua fé, ele sempre ia para frente, ele sempre ia na direção do milagre, na direção da salvação, na direção da transformação, na direção do resgate. Nunca pensou diferente. E foi assim que ele guardou a sua fé desde o princípio. Desde a estrada de Damasco, quando Jesus apareceu para ele, Jesus não fez uma grande pregação, Jesus só disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Pronto, essa foi a pregação
de Jesus para Paulo, mas aquilo foi suficiente para entrar no seu coração. Quando Ananias chegou em Atos 9, chega já com a palavra de Deus e chega para Paulo e já diz: você é instrumento precioso. Deus diz Jesus fala para Ananias: vai, porque ele é um instrumento precioso para mim. E tenho certeza que Ananias disse isso para Paulo. Paulo já ficou sabendo quem ele era para Deus e o que ele ia fazer, o que Deus ia usar a sua vida, e ele nunca deu para trás na sua fé. Creia no sobrenatural, igreja querida. Deus tem coisas grandes para nós aqui nessa igreja. Deus tem coisas grandes na continuidade dessa obra, na continuidade desse trabalho, na vida das famílias, no discipulado, nas células, aleluia, em tudo que Deus tem levantado, que sejam lugares, células que creem no poder de Deus, no poder da salvação. Quando você começa a fazer o contato com uma pessoa, põe esta pessoa em oração, não pare de orar, ela vai ser salva. Foi assim que eu fui salvo, irmãos. Uma igreja orando, uma mãe chorando, uma mãe orando. Eu já contei essa história várias vezes para os irmãos aqui. Mas minha mãe orou, chorou por mim. E a salvação veio. A salvação veio. Hoje eu vi quantos jovens se batizando aqui, irmãos. Tem muito pai e mãe. Eu vi quando o irmão se levantou, era sua filha que estava sendo batizada. Aleluia. Me inspirou, irmão. Me inspirou, porque é um milagre. É pai e mãe que ora por uma geração de filhos, de adolescentes, de jovens. Pode orar pelo seu, meu amado irmão. Ore pelo seu filho, ele vai ser salvo. Guarde a sua fé, em nome do Senhor Jesus. Ore pelo seu marido, pela sua casa. Se tem gente perdida na sua casa, ore. Vai acontecer o sobrenatural. Se aproprie, segundo irmão, se aproprie das promessas do Senhor. 2 Pedro 1, de 3 a 6 diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que produzem a vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Irmãos, isso não é uma coisa pequena. Sabe o que é nos têm sido doadas? Estenda as suas mãos para Deus. Deixa eu colocar essa palavra dentro de você. Amém. Te têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas. Diga: eu recebo, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Conheça as promessas de Deus. A Bíblia é cheia de promessas do Senhor, irmãos. Cheia de promessas de Deus para a nossa vida, e o Espírito Santo vai te dando outras promessas, e a palavra profética da igreja vai te dando outras promessas, e você vai recebendo. Eu fui recebendo para a minha vida. Uma vez eu lembro que um missionário, um profeta do Senhor, chamado Bob Curry, entrou na nossa igreja e começou a ouvir o louvor, e disse: de quem que é essa música? Eu cheguei para ele: Deus me deu essa música. Ele disse: Deus me disse agora que o compositor dessa música vai levar essa música por muitas nações. Eu ali franzininho, com violãozinho, tocando na frente da igreja, e recebi aquela palavra. Nunca esqueci daquela palavra, irmão, daquela promessa. Outra vez mais tarde, Deus já estava me levando pelo Brasil e mundo afora. Estava no encontro em Brasília. Um outro profeta me chamou e disse: olha, Deus me deu uma palavra para você. Eu estava ministrando louvor. No fim do louvor ele veio à frente e disse: Deus vai te confiar a igreja. Cuide bem o que você vai fazer com a igreja. Nunca macule a igreja. Naquele dia, irmãos, entrou um temor e uma aliança
da minha vida para com a igreja, e eu me dispus a Deus a ser um instrumento de bênção para a igreja. Eu disse, eu vou seguir essa palavra profética, essa palavra vai guiar a minha vida de ser bênção para a igreja. Deus ia me colocar na igreja, e foi onde Deus me colocou. Deus não me colocou em evento de prefeitura, Deus não me colocou em show gospel, Deus não me colocou em nada desse mundo gospel. Deus me pôs sempre aqui, irmãos, na frente da igreja. E eu vou de igreja em igreja, igrejinha pequena, igrejinha grande, igrejinha perto, igrejinha longe, não importa, eu sou um dom de Deus para a igreja. Sabe o que foi isso, irmãos? Uma grande promessa de Deus para a minha vida. E Deus tem promessas para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério. Deus tem promessas para a tua vida, Gil, que vem desde menino na tua vida, profetizado pelos teus pais, abençoado, debaixo de imposição de mãos, sobre sua vida, Rodrigo, pastor e Samanta, glória a Deus, sobre a sua vida, Anderson, sobre a sua vida, meu querido irmão, sobre a vida dos pastores. Deus tem promessas, aleluia, sobre a vida de cada pessoa que se dispõe ao Senhor. Deus tem grandes e preciosas promessas. Deus tem promessas para a família, irmãos. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Pegue essa promessa agora, é minha, diga, é minha, Senhor. Tu e a tua casa, não fica ninguém de fora, é tu e a tua casa. São grandes promessas, são algumas promessas, parecem impossíveis, mas Senhor, é todo mundo desviado, mas é para todo mundo. Quando minha mãe começou a orar, irmãos, era 2 filhos drogados, 1 filho no mundo, roubando, uma filha depressiva, já tinha tentado suicídio 2 vezes, e um pequenininho neurótico, um marido alcoólatra. Irmãos, terminou todo mundo salvo. 3 desses no ministério. Minha irmã casada com um pastor, tempo integral no ministério. Aquela que tinha tentado suicídio 2 vezes, casado com o pastor, tem 2 filhos, vai casar um filho mês que vem. Minha irmã, casada com um homem de Deus. Meu irmão Abner trabalha há 35 anos comigo, também salvo. Ele, sua esposa, suas filhas, redimido pelo sangue de Jesus, amado, salvo. E aquele ali escapou, se converteu, depois o mundo puxou de volta e foi para o fundo do baú, lá para a lama de volta. Mas Deus foi lá de novo, é eu e a minha casa, vai buscar na lama. Vai buscar, não importa. A promessa é grande, é preciosa e é grande. Glória a Deus. Aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Sou velho e já fui jovem, mas jamais vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência ser desamparada. É grande a promessa, pega? É grande, é minha essa promessa, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu recebo, Senhor. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Glória a Deus, aleluia. Nenhuma arma. Nada desse mundo, nada das trevas, nada que o mal intenta contra a igreja, nenhum dos projetos que o diabo tem tentado para destruir, para amortecer a igreja, vai prosperar. Pelo contrário, Deus só nos dá a vitória. Aleluia, é de fé em fé, de glória em glória, porque as promessas são grandes, igreja. Por isso, meus amados, proteja a sua fé. Amém? Primeiro, você protege a sua fé com oração. Sempre que a gente ora, irmãos, é o mundo físico se aproximando do mundo espiritual. Mas acontece uma outra coisa, irmãos. É o mundo espiritual que invade o mundo físico na hora da oração.
A sua vida é totalmente transformada por Deus na medida que você aprende a orar, e orar sem cessar, e orar constantemente, e valorizar a oração, o falar com Deus, o entregar as coisas a Deus, o entregar a vida ao Senhor. Há poder quando você dá a mão para sua esposa e você ora com ela, dá a mão para um filho, abraça um filho e ora com ele. Meus amados, isso tem força, isso tem poder, isso é proteção da fé. Você protege a sua fé com adoração. Quando você aprende a responder a Deus com adoração, com um novo cântico nos seus lábios, cantando, louvando, adorando ao Senhor, trazendo para dentro do seu carro, para dentro do seu iPhone, do seu telefone, aí onde tem um monte de música, traz louvor, para você ouvir louvor, para você curtir louvor, para você ser edificado, abençoado por louvor, ser inspirado pelo louvor. O louvor é um instrumento que ele bypassa a nossa alma e vai direto no nosso espírito. Ele vai lá, ele vai mexendo com as nossas emoções, vai gerando coisas que nada mais gera, irmãos, a não ser o louvor e a adoração. Por isso, encha a sua vida e a sua casa de louvor. Proteja a sua fé, tendo comunhão com os irmãos. Vida de igreja. Se tem um lugar onde nós protegemos a fé, irmãos, é estando junto com os irmãos. É estando junto com a família da fé. Nós temos juntas, ligamentos, relacionamentos verdadeiros. Não relacionamento nominal. Deus não chama você para ser um membro. Deus chama você para ser parte do corpo. Estar ligado com toda a junta e ligamento. Como Deus está ensinando esta igreja. A cuidar das vidas. A discipular as vidas. Isso, irmãos, é um fundamento que protege a fé. Às vezes um casal está ali passando dificuldade, sozinho, não sabe com quem falar, não confia em ninguém, não quer abrir aquele problema, mas quando tem alguém perto que cuida da sua vida, essa pessoa vai ver, Deus vai trazer revelação espiritual, para você ser cuidado por Deus, para a sua vida não afundar, não se perder, para os seus filhos não se perderem, para a sua fé não desabar. Isso é no corpo. Deus não quer gente sozinha, assistindo o culto e indo embora. Deus nos quer vinculados, bem agregados uns aos outros, bem relacionados, cuidados uns pelos outros. Você protege a sua fé andando com seus irmãos. E quarto, você protege a sua fé com as Escrituras, lendo a palavra de Deus, amando a palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus para a sua vida, trazendo a palavra de Deus para a sua casa, trazendo a palavra de Deus para tudo que você faz, irmão. Não faça nada sem consultar a palavra de Deus. Saber o que a palavra de Deus nos ensina. E a palavra de Deus nos ensina tudo, irmãos. Não se preocupe, a palavra de Deus vai te falar sobre tudo. Tem coisas que a gente pensa que a Bíblia não fala, fala sim. Na hora que você lê, às vezes você lê uma outra coisa que serve para uma outra coisa. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Amém? Quem quer ser leve hoje? Fica de pé. Glória a Deus. Vem ali, meu tecladista, vem, rápido. Pega um ré ali para nós. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus.
põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Quero fazer uma pergunta aqui, ó. Tem alguém pesado que precisa deixar o peso hoje? Alguém entrou aqui hoje pesado e Deus me fala que algumas pessoas entraram aqui com pesos de amargura, de ressentimento, pesos que foram grudando no seu coração nesses últimos tempos e que fez você pesado, sua fé pesada. Não tenha vergonha, irmão, esse é um ato de fé que você ergue a sua mão e diz: eu quero ser leve. Isso mesmo, é assim, livre, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para profetizar libertação, para leveza de Deus, aleluia. Você vai sair daqui sem a poeira desse mundo. Se tem alguém aqui pesado, em nome do Senhor Jesus, agora seja liberado, seja liberto. Fique leve em nome de Jesus, para poder correr a carreira para a honra e glória do Senhor. Se tem alguma pessoa com peso, com carga de pecado na sua vida, em nome do Senhor Jesus, seja desfeito agora todo o pecado, toda obra do inferno contra você, contra a sua casa, contra a sua vida moral, sua vida espiritual, sua vida financeira. Se você está enredado em alguma coisa, começa a desenredar agora, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Aleluia, Senhor. Se tem alguém aqui sendo atingido por espíritos de incredulidade, se a sua fé tem enfraquecido nesses últimos tempos, hoje Deus está fortalecendo novamente a tua fé. Você vai voltar a crer no sobrenatural, nas coisas invisíveis de Deus. Você vai crer nas promessas, nas grandes, maravilhosas promessas. Todos os pedidos de oração trazidos nessa casa, em nome do Senhor Jesus, nós cremos que Deus tem sobre eles solução. Aleluia, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, creia nas promessas do Senhor para a sua vida. Se aproprie delas, meu irmão. Conheça as promessas que Deus tem para você, em nome de Jesus, e se aproprie delas. Não deixe a incredulidade chegar no seu coração. Proteja a sua fé. Deus dê para nós a carga da oração, a carga da adoração, e nós vamos experimentar a bênção de orar, a bênção de adorar, como igreja, como famílias, diante do Senhor, em nome de Jesus. Queremos ter nossa vida firmada na igreja, nos vínculos, nas juntas, no discipulado, nos ligamentos, ser e fazer discípulo, não como um método, mas como uma maneira de viver como igreja, uma maneira qualificada de comunhão, de juntas e ligamentos diante de Deus. É isso que nós queremos, em nome de Jesus, para esta igreja. Queremos amar a palavra. Meu irmão, se você não tem amado a palavra, Deus te dê hoje amor pela palavra. Deus te faça amar os oráculos de Deus, os oráculos eternos. Aqui está a palavra do Senhor, transformadora de vida, que quando entra no nosso coração, ela nos transforma, nos renova. Receba, meu amado irmão, a bênção e a graça do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. Esta igreja seja cheia da vida de Deus, esta igreja se multiplique, e todos os recursos dessa igreja se multipliquem a 100 por 1, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Este lugar seja um lugar de bênção, um lugar de vida, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém, meus irmãos.
Aleluia. Glória a Deus. Deu, meu pastor. Amém, glória a Deus. Essa palavra de Deus para nós, né, irmãos? Palavra de Deus para nós, a palavra que vai ocupar o meu coração no restante desse mês, no mês de dezembro. E que a palavra de Deus para nós para 2020, para nós combatermos o bom combate. E eu sei que muita gente tem combatido aqui, pode dizer: pastor, minha vida é uma luta. Mas talvez você está combatendo o combate errado. Talvez você esteja gastando a sua energia, seu tempo, seus dons, seus talentos, aquilo que Deus colocou para você, naquilo que não é o bom combate. Vamos alinhar isso, irmãos, né? Para que 2020 nós possamos combater o bom combate. Que a nossa vida seja investida no bom combate, né? Naquilo que vale a pena nós combatermos. Tem muita luta inútil, que só toma o nosso tempo e a nossa vida, não nos leva a nada. Deus está nos chamando para combater o bom combate. Vai exigir esforço, é luta, mas vale a pena. Deus está nos chamando para completar essa carreira, é corrida. Não é passivamente, não é devagar, não é deixa a vida me levar. É uma corrida. E ela precisa ser completada. Nós não podemos nos contentar com aquilo que Deus já fez, por melhor que seja aquilo que Deus já fez, e por mais gratidão que haja no nosso coração, por tudo aquilo que Deus já construiu, tudo aquilo que nós já vivemos em Deus, tem uma carreira para nós completarmos. Nós não chegamos lá ainda na linha de chegada, né? Tem muito ainda para nós corrermos. E um chamado de Deus para nós guardarmos a fé. Quando o nosso coração é tentado a guardar tantas coisas que não têm valor. Quando o nosso coração é inclinado para tantas coisas, para nos apegarmos a tantas coisas que vão ficar aqui. Deus está nos chamando para guardar aquilo que é eterno, irmãos. Para investirmos a nossa vida naquilo que é eterno. É palavra de Deus para nós individualmente. Palavra de Deus para você, para o seu ano de 2020, 2021, 2022. É palavra para você aplicar na sua vida diária. Mas também é palavra para nós como igreja, né? Que essa palavra ocupe, ganhe o teu coração como ganhou o meu, e possa nortear as nossas escolhas daqui em diante. Amém? Levante suas mãos para os céus, vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. O Senhor não se esquece de nós. O Senhor não se esquece. Pai, a tua graça, a tua misericórdia que se renovam a cada manhã, nos alcançou mais uma vez nesta noite, nos trazendo direção, orientação. Meu Deus, alinhando o nosso olhar, meu Deus, com o teu olhar, fazendo-nos enxergar como o Senhor enxerga. Meu Deus, nos dando visão, meu Deus, daquilo que o Senhor tem para nós adiante, nos chamando